Paz, irmãs! Hoje eu estou aqui no quadro Tempo de Testemunho para eu e minha família dar o meu testemunho de vida, né? Tudo que aconteceu até hoje. E agora a irmã Regi vai falar então pra gente um pouco sobre o que o Jesus fez na vida do Samuel até agora. Paz, igreja, tudo bem? Eu sou a Regiane, mãe do Samuel, esposa do Plênio. E estamos aqui hoje, então, para testemunhar, né, um pouquinho aí sobre tudo o que Deus tem feito na vida do nosso filho Samuel. Recebemos aí esse convite e agradecemos. E, claro, não poderíamos deixar de glorificar o nome do nosso Senhor Jesus, né? Também de agradecê-lo por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer, por tudo que principalmente Ele é e representa nas nossas vidas. Então, Samuel hoje está com 13 anos e quando ele nasceu, logo que ele nasceu, nós percebemos que ele tinha um probleminha nos olhos, que era o canal lacrimal, eles eram trancados. E aí ficava sempre lacrimejando os olhinhos dele. Tem até uma foto e nós fomos então procuramos o oftalmologista para saber como resolver nessa situação, sendo que nós já havíamos feito tudo o que havíamos falado, né? A massagem, enfim, não mudava. Permanecia lacrimejando os olhos dele. Então fomos à consulta e o médico achou melhor que fosse então operar. Então ele pré-agendou uma cirurgia, né? E nós estávamos aqui em nossa casa e recebemos naquele ano, naquela época, a visita do nosso pastor Jusenildo, que na época não estava morando em Itaipulândia, mas que já estava planejando voltar. Então ele veio nos visitar nesse dia e nós contamos para o pastor que tinha essa questão dos olhos do Samuel. Mas também tem um outro testemunho que eu já vou adiantar, que ele tinha também bronquite alérgica. Então nós tivemos muita luta no início de ter que acordar na madrugada, pegar nosso filho e levar para o hospital, né? No frio, não tínhamos carro, íamos a pé, levávamos ele até lá para aspirar, porque como ele era muito bebezinho, ele não conseguia colocar para fora aquela secreção e acabava às vezes se afogando. E aí nós levávamos ele até lá na madrugada para que pudessem aspirar ele. E foi assim durante um tempo. E nessa visita nós conversamos com o pastor Jusenildo, crendo, né, como profeta de Deus que ele sempre foi e é, crendo, né, na oração da fé através do nosso Senhor Jesus Cristo, que operou na vida do nosso filho naquela noite. Naquela noite o pastor Jusenildo fez a oração da fé, repreendendo todo o mal, e o nosso filho naquela noite dormiu, acordou no outro dia e nós percebemos que os olhos dele estavam diferentes. Algo diferente havia nele. Então nós percebemos que os olhinhos dele haviam aberto, o canal lacrimal estava assim mais lindo ainda do que já é, né, filho? E aí nós percebemos que Jesus tinha curado Samuel instantaneamente. E nós ficamos muito felizes, muito alegres e gratos por Deus ter feito aquele milagre na vida dele. Da mesma forma foi da bronquite. Tínhamos levado várias vezes em Medianeira, na doutora Tereza, e ele sempre tomando medicamento, mas nada resolvia. E também a partir desse dia nós percebemos que nunca mais o Samuel teve aquelas crises, né, de bronquite, tosse, enfim, todo sofrimento, e quem vive, né, nessas situações sabe o quanto é difícil. Então o nosso filho foi curado. Nosso filho foi crescendo, né, com 6 meses ele já estava ali curado da bronquite e dos olhos, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele foi crescendo, se desenvolvendo, a gente percebeu que havia algo diferente no desenvolvimento do Samuel. Ele tinha dificuldade motora, tinha uma certa fraqueza muscular, e logo que minha cunhada ela percebeu, ela falou, olha, tem algo de errado, procura um médico. Logo ela nos deu a ideia de colocar ele na estimulação, e nós o colocamos fazer estimulação. E assim foi, então ele foi encaminhado para Cascavel, na doutora Marta Clivati. Ali a doutora Marta disse que havia realmente algo que precisava ser investigado e encaminhou para Curitiba. Mas ela já adiantou que em Curitiba
né, nós teríamos que dar um jeito de fazer alguma coisa, se nós não tivéssemos condições financeiras de vender, fazer uma rifa, até ela deu a ideia na época, e porque custava muito caro o exame lá, a consulta, o tratamento, enfim, e nos enviou para Curitiba. Nós fomos até lá e Deus foi preparando tudo. Chegando lá, fomos encaminhados para um hospital que não tinha nada a ver, que não era o lugar certo que era para o Samuel ir. O médico até falou aqui, nós não temos essa especialidade, mas Deus usou a vida daquele médico que prescreveu uma carta pedindo para que o Samuel fosse aceito, né, como um caso de estudo no Hospital de Clínicas. Um detalhe que a doutora Marta em Cascavel, ela nos disse o seguinte: olha, seria interessantíssimo se vocês conseguissem uma consulta com a doutora Tereza. Não, desculpa, não é a doutora Tereza. A médica dele em Curitiba, você lembra o nome, amor? A Rosiana, doutora Rosiana Escola. E eu gravei aquele nome, inclusive ela anotou numa receita. E lá em Curitiba, a gente perdido, chegamos no hospital que não tinha especialidade dele, já teríamos que voltar sem ter conseguido consulta. E o moço lá responsável por nos levar da rodoviária até o hospital, que era o Walter, ele falou: olha, eu conheço a secretária dessa doutora, da doutora Rosiana. Quem sabe ela pode entregar essa receita, né, esse pedido do médico para a doutora. Aí a gente pediu que ele fizesse esse favor, então. E aí foi onde ele entregou, passaram-se 2 meses e logo Samuel foi chamado, né, nos enviaram a notícia de que ele havia sido aceito como um caso de estudo, né. Então nós fomos para a primeira consulta e ali começou todo o processo de exames, biópsia, anestesista, enfim, tudo, a gente conseguiu tudo de graça, sem pagar nem um centavo, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Um tratamento assim, um acompanhamento muito caro, não teríamos condições financeiras, né, para fazer, mas Deus, que providencia todas as coisas, estava, né, à frente de tudo sempre. E aí começaram então o processo de investigação, estamos aí há mais ou menos uns 9 anos, né, o Samuel está aí sendo investigado, mas em todo esse processo a gente tem percebido o agir de Deus, tem vivenciado o agir de Deus nas nossas vidas, principalmente na vida do nosso filho Samuel, que é uma bênção, onde Deus livrou ele de diagnósticos muito difíceis, que a gente ouviu da própria boca do médico, que falou que pelo diagnóstico achava que vinha bicho feio por aí, mas o próprio médico disse isso, que graças a Deus, né, o nosso filho na época quando foi feito então um complemento de biópsia, deu tudo negativo, ele continua em investigação, existe algo que precisa ser descoberto, para os médicos também está difícil, no entanto que ele é um caso de estudo, mas para Deus que sabe e conhece todas as coisas e que tem na Bíblia um versículo que fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam, daqueles que temem a Deus. Então nós cremos que em tudo isso há um propósito. E nós louvamos a Deus porque nós temos o nosso filho conosco, que é uma bênção, uma criança muito inteligente, uma criança alegre e muito forte no espírito, porque ele tem uma fé muito grande nesse Jesus maravilhoso, que nos traz essa alegria. É uma alegria que não depende daquilo que nós vivemos, das circunstâncias, mas é uma alegria sobrenatural que só o Senhor Jesus tem para nos dar. Amém. Através do seu Santo Espírito, que Ele é que vem para nos consolar, Ele é que vem para nos trazer a paz e a alegria que nós necessitamos. A verdadeira alegria vem dele. E é nesse Deus que eu me apeguei a todo esse tempo, todo esse processo. Primeira vez, 3 anos para ter um primeiro diagnóstico, né? E nada descoberto. E graças a Deus, na época descobrimos que não era nada grave. Louvado seja Deus. Estamos aqui com o nosso filho com 13 aninhos. E Deus tem cuidado da vida dele, irmãos. E Deus, Ele não é só um Deus que cuida de nós. Ele nos ama e Ele fala conosco, porque Deus falou comigo. Um certo dia eu estava assim muito triste, porque nós somos seres humanos. E nós muitas vezes, no sentido assim de que nós
Não que nós deixamos de acreditar, mas nós somos, né, de carne, então Sim. às vezes nós oscilamos, né? Nós oscilamos na fé, às vezes, mas imediatamente o Espírito Santo ele nos traz a memória de que nós temos um Deus que trabalha para aquele que nele confia. E é nisso que nós nos apegamos, nós temos confiado nesse Deus e Ele tem trabalhado ao nosso favor. Nós estamos aqui com o nosso filho e nós cremos no nome de Jesus, na palavra de Deus que diz que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E é diante dessa palavra que nós vivemos, é nessa palavra que nós cremos, porque Ele levou sobre si, nós tomamos posse então. Ele já providenciou tudo o que nós precisávamos lá na cruz do Calvário. E hoje nós só tomamos posse e nós confirmamos, nós profetizamos no nome de Jesus Cristo que o nosso filho já está curado, que o tempo pertence a Deus. E como eu estava falando antes, Deus falou comigo. Ele fala conosco, Ele fala ao nosso coração, Ele fala no nosso espírito e Ele fala conosco em sonho. Deus falou comigo uma certa noite através de um sonho, onde Ele entrou no meu quarto através da vida de uma pessoa, com a palavra, com a sua palavra, né, nas mãos, e Ele disse que era para mim me tranquilizar, porque Ele era o meu Deus. Ele disse, eu sou o Deus que cuido do seu filho. Aleluias, eu louvo a Deus, porque eu sei que Ele tem cuidado do nosso filho. Eu louvo a Deus por Ele ser essa criança maravilhosa. Ele é uma bênção nas nossas vidas. Ele é o nosso milagre. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. A gente que conhece o Samuel conhece ele e sabe que ele é um grande instrumento nas mãos de Deus. Ele tem uma fé imensurável, né? É muito bonito ver ele ter essa fé a partir das circunstâncias, né? Que ele não se deixa levar pelas circunstâncias. E a gente que conhece sabe da fé dele. Eu não sei se o Samuel quer falar, mas gostaria de dar a oportunidade para ele falar quem é Jesus para você. O porquê você tem assim essa confiança em Deus. Fala um pouquinho pra gente, né? Quem é Jesus? Pra mim Jesus é meu Senhor, né? Meu Deus, né? Deus de várias pessoas também, Deus de vocês. Ele é um Deus onipotente, Ele sabe todas as coisas. E mesmo assim, Ele sempre amou a gente, entregou até o seu Filho, né? O unigênito, para morrer pela gente, né? Nós somos um vaso quebrado, e mesmo assim Deus sofre às vezes, né? Pela gente, né? Sofreu. E pra mim Ele é a coisa mais importante que existe, né? Ele é a coisa mais importante. E que Deus seja louvado através da minha vida, através da vida das pessoas, né? Até porque nós somos criados para louvar a Ele, né? E eu quero que Ele use minha vida grandemente para trazer pessoas também para Ele, né? Para louvar a Ele. E é isso. Pode ter certeza que a partir desse testemunho vai alcançar muita gente ainda. Amém. Glória a Deus. Né? Uma coisa importante também, irmãos, é a questão assim, né, de não se apegar às circunstâncias, né? Tipo, porque se a irmã Regi ali, né, o Pico se apegasse à situação que os médicos estavam apresentando a eles, tipo, hoje, né, talvez o Samuel nem estaria aqui mais, né? Se tu deixasse a parte da fé de lado e se apegasse apenas na ciência, né? Mas como Deus é todo poderoso, né, e onipotente, então olha só o milagre que Ele tem feito, né, através da fé. Porque eles têm crido, né, na palavra de Deus, não têm colocado um exame como base, eles têm colocado a própria palavra de Deus, né, que diz que Deus é com eles, que Ele que cuida, Ele que toma conta, né, Ele que direciona todas as coisas, Ele que está no controle de toda a situação. Então, né, hoje temos essa bênção que é o Samuel, né, que louva, prega, né, a palavra. É um instrumento nas mão de Deus. Já vem sendo usado desde pequeno e eu creio que vai ser muito mais usado ainda. Glória a Deus. Né? É isso aí. Mas quer dar uma palavra? Não, é isso aí, o Samuel, meu Deus, eu cheguei a dar aula pra ele na escolinha, na igreja, às vezes ele deixa a gente até
Calma, Samuel, que eu vou pesquisar pra te responder. Eu acho que às vezes ele até sabe as respostas e só pra ver se a gente sabe também. O pastor que indica, Ele é uma benção. Que ele busca tanto e ele quer saber de tudo. O pastor às vezes fica até meio essa vontade, esse desejo que ele tem por conhecer mais a Deus é impressionante, coisa que inspira a gente, né? Com certeza. Inspiração. Eu acredito assim também que pela idade que o Samuel tem, né, tipo, ele já é bem consciente das questões e tudo, então a força dele é muito grande, né, para conviver com esses problemas, porque, bom, veja muitos exemplos de pessoas sem Deus, né, muitas entram em depressão, né, já quer se suicidar, fica abalado, por quê? Porque estão apegados só apenas no meio físico, né, essas coisas que são tão passageiras que às vezes a gente se foca tanto aqui e acaba esquecendo que Deus tem para nós, né? Que é a vida eterna, que é a melhor coisa. É o mais importante. É o mais importante de tudo, né? Querem ganhar o mundo e perdem a alma. A palavra diz, né? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então Deus quer que a gente viva o melhor dessa terra, né? Mas a gente não pode colocar o nosso coração nessas coisas. Nosso coração tem que estar sempre nas coisas de Deus. E Deus prova para nós mesmo, através dessas lutas, né? Sim. Que a nossa alegria, né, ela não depende daquilo que nós vivenciamos aqui neste mundo, né? Se dependesse da circunstância, nós seríamos, né, os mais infelizes, né? Mas não, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, depositamos a nossa confiança em Deus, é aquele versículo que diz: a alegria do Senhor é a nossa força. E essa alegria, ela se faz presente na nossa vida, nos nossos corações, né? Diariamente, né, meu filho? Essa alegria, ela tem se feito presente no nosso coração. Então, não é as circunstâncias que vão tirar a nossa paz e a nossa alegria de viver, e principalmente de estar na presença deste Deus, que é o mais importante de tudo. E é o ato da entrega também, né? A palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Isso. Confia nele e o mais ele fará. É ele que faz e para a glória dele. Então A gente cabe o confiar, né? cabe o confiar e entregar o caminho, né? A vida para ele. Então, que esse testemunho, né, seja assim uma forma de fortalecer, né, você que talvez esteja passando por um momento difícil, parecido ou não, né? Todos nós enfrentamos lutas, problemas, tribulações. Às vezes a gente olha e pensa: poxa, mas não tem motivo para estar triste, não tem motivo para estar assim, né? Por quê? É justamente porque existe um lugar dentro de nós que o único que pode suprir verdadeiramente é o Espírito Santo, é o nosso Deus. Então nós temos que buscar Ele para que Ele venha ocupar esse lugar e nos preencher. E aí, quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. E Deus tem acrescentado na nossa vida em todas as áreas. Nós somos gratos por isso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então é isso aí, irmãos. Ficamos aí com esse lindo testemunho aqui do Samuel. E que isso sirva aí para edificar a vida de você que está assistindo. Às vezes, como a irmã falou, né, pode estar passando por um momento difícil. Né? A palavra de Deus diz que o testemunho ele edifica as pessoas, né? Serve para edificar as pessoas, além de glorificar a Deus também. Então, que se você está passando por um momento de dificuldade, né, olha aqui a situação que a irmã passou, né? Sim. E às vezes até hoje, até a gente conversando antes, fala que às vezes a gente dá uma decaída, uma fraquejada, assim, mas nós temos o Espírito Santo que está sempre ali nos fortalecendo, né? Quando a gente vai desanimar, ele vem: não, lembra da minha palavra, né? Lembra que eu te falei. Então ele vem e a gente tem essa companhia maravilhosa, né? Nosso Consolador. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Tchau.